Em julho de 2023, um homem chamado Chris Hill foi até uma igreja abandonada, onde foi encontrado um corpo de uma mulher chamada Jessica, em abril de 2016. Após seu desaparecimento, infelizmente até hoje o responsável por sua morte nunca foi encontrado. Enquanto Chris explorava o porão, logo em seguida ele percebe alguns sinais de que supostamente outra pessoa já esteve ali na igreja. Sabendo que não pode estar sozinho naquele local, Chris colocou várias câmeras ao redor da igreja. Após se passar 10 minutos do começo da sua exploração, uma das câmeras no andar principal da igreja acaba pegando algo meio bizarro. Segundo Chris, em nenhum momento estava ventando para poder as portas baterem assim, o que é pior, pois realmente significa que ele não está sozinho. E aqui vai uma pergunta idiota: vocês preferiam que fosse um ser humano batendo essa porta ou um espírito? Deixa nos comentários para mim saber. Após Chris dar uma checada no local ao redor, ele ainda não acha ninguém. No entanto, ele decide ir para fora da igreja e explorar mais o local. Após se passar meia hora, Chris decide olhar uma das casas do local, porém não imaginava que isso aconteceria. It actually looks like it's just underneath the house. It's not really a basement. Still creepy. Sorry. I didn't know nobody lived there. Oh my God. It smelled like somebody was in there. Enquanto Chris explorava o porão, do nada um som estranho começa lá em cima, fazendo Chris assim voltar para poder descobrir o que era aquilo. No entanto, do nada, uma pessoa puxa a cortina, o que na hora faz Chris se desculpar e na mesma hora correr o mais rápido possível para a rua. A sorte dele é que essa pessoa não tinha uma arma, pois se tivesse, com certeza ele não estaria entre nós. O que Chris não esperava era encontrar alguém aí, pois na sua última visita não tinha ninguém morando aí nessas casas ao redor da igreja, mas claro, né galera, deve ser pessoas que ao invés de morar na rua, preferem esses locais abandonados, pois na rua com certeza deve ser pior, ou será que não? Deixem nos comentários para mim saber. Sorry. Eric Hill é um dos canais de exploração mais famosos no YouTube, quando o quesito é explorar lugares totalmente abandonados e bizarros. Em janeiro de 2023, o dono do canal chamado Chris decidiu gravar em uma escola totalmente abandonada, localizada em Cleveland. Após Chris entrar na escola e se passar 15 minutos andando pelo prédio, é possível ouvirmos algum tipo de coisa se mexendo e fazendo barulhos estranhos. Do you hear that? Logo após Chris virar no corredor, podemos ver que outra pessoa está apontando uma lanterna na direção dele. No momento que aparenta ser outro explorador urbano, ou talvez seja um invasor, ou um usuário do que você já sabe o que. Lógico, né? Sem saber as reais intenções daquela pessoa, rapidamente sem pensar duas vezes Chris decide correr ao invés de enfrentar. Pois ele está certo, né galera? Para uma pessoa estar aí 1 hora da manhã nesse lugar, sendo que ela não é explorador urbano, ou não é usuário do que você sabe o que, ou não é invasor, com certeza deve ser um serial killer. Enquanto o Chris entra no banheiro do último andar, novamente ele acaba tendo uma surpresa à sua espera. Somebody's in there.
Do nada, ao entrar no banheiro, Chris se depara com uma criatura ou ser humano totalmente lhe olhando com um olhar bizarro, o que deixou Chris com muito medo. No entanto, após se recuperar e dessa vez tomar coragem para bater de frente com aquilo, Chris puxa o seu revólver e entra no banheiro para tirar satisfação com o que quer que seja aquilo. Hello. Oh, it's a toy. Oh my god, that scared the shit out of me. O que podemos ver é que aquilo na verdade era só um manequim bizarro que com certeza alguém colocou na intenção de assustar quem fosse lá. Mas a pulga que fica na orelha é que totalmente aquele boneco já tem um tempinho que já está ali e só foi Chris chegar lá e começar a gravar e enfrentar ele que ele caiu. Com certeza a maioria das pessoas após ver esse manequim nem voltaria para enfrentar e já estaria lá no seu carro correndo o mais rápido possível e torcendo para a gasolina não acabar no meio do caminho. Porém, Chris decide que vai continuar a explorar mais o local. Após cerca de meia hora do susto com o manequim, Chris sobe até o telhado, o que já coloca ele em total risco, pois ao subir lá ele pode ser surpreendido de maneira brutal. Não demora muito e Chris decide descer, quando do nada novamente os barulhos bizarros começam vindo dos corredores. Safe is still here. I wonder what's in it. Oh shit. Enquanto Chris estava explorando uma das salas, um tipo de uivo sinistro pode ser ouvido não muito longe dali. E como podemos ver em câmera lenta, uma sombra passa por trás da porta do outro lado da sala. Bom, como podemos perceber claramente, não se trata apenas de fantasma, como Tiringa diz, mas tenha certeza que tem outras pessoas no prédio com Chris. Como Chris não quer ser intimidado, novamente ele saca o seu revólver, porém não vê ninguém em nenhuma das salas. Logo em seguida, vendo que não vai dar muito certo continuar ali, Chris finalmente decide que vai embora, mas no meio do caminho ele nem imaginava que encontraria isso. This place is weird as hell. Oh, here it is. This place is crazy. I remember the last time I explored it. Hello? Hello? What? Okay, I know I heard somebody coming down these stairs. I'm out. Enquanto caçava a saída, Chris é surpreendido com passos descendo a escada. Ele até tenta ver quem era, mas acaba não vendo ninguém. E em seguida, finalmente, Chris acha a saída e assim vaza de lá. Com esse relato incrível e gravações para poder postar no seu canal e assim mostrar para todo mundo o quanto ele é corajoso. Em meados de 2016, dois amigos chamados Brian e Mike postaram no seu canal do YouTube de exploração urbana um vídeo de exploração noturna localizada em Northport, Alabama, ou mais conhecido como Hospital Beyoncé, onde desde 1939 e 1977 abrigou vários pacientes psiquiátricos e ganhou uma fama meio duvidosa por tratar seus pacientes de uma forma hostil, sendo assim fechada no finalzinho dos anos 70. Enquanto Michael e Brian se aproximam do local de carro, aparentemente aparece não ter ninguém pelo local. Após um tempinho dirigindo pelo terreno, os dois começam a exploração, indo primeiramente no porão. O lugar está cheio de pinchações e a todo momento aparenta querer desabar por cima da cabeça dos dois. Enquanto os dois sobem as escadas em direção ao último andar, fica totalmente claro que eles não devem se preocupar com a estrutura do local, e sim com o que está nele. Whoa, look at this. Look at this staircase out here. Oh, shit. What? There's somebody there. No way. Yes, see that light? They're out there. I swear on my life. Right there.
Should I say hello? Yeah. There's somebody out there. Let's go back to the car. This way. If it's somebody wanting to talk to us. Let's go to the car now. Oh, yeah. Após colocarem a câmera para fora da janela, é possível ver uma silhueta de uma pessoa supostamente segurando uma lanterna na escada ao lado oposto do prédio. No entanto, quando os dois amigos desligam as luzes da câmera, a suposta pessoa do outro lado faz o mesmo gesto, o que claramente mostra que eles possivelmente nesse tempo estavam de olho nos dois, sem quererem ser notados. Mas o que é mais bizarro é que se retrocedemos a gravação para quando os dois chegam ao último andar, podemos ver uma luz lá fora, claro, o que significa que pode ser outra pessoa, que também poderia estar de olho neles após ver a agitação dos dois. No momento que Brian e Michael não recebem nenhum tipo de resposta da suposta pessoa que estava com a lanterna, pois não tem como adivinhar as reais intenções daquelas pessoas, mas o que é mais bizarro e assustador é que só eles dois estavam de carro quando chegaram e quando saíram. Lógico, né? Quem estava lá provavelmente foi a pé para poder assim surpreender os visitantes que forem lá de carro. Agora, e se fosse você e seu amigo, o que vocês fariam? Deixem nos comentários para me saber, porque eu acho que Brian e Michael não vão voltar aí por muito cedo. Em abril de 2022, um youtuber chamado Tonk posta vários vídeos em seu canal visitando lugares aonde acontecem coisas bizarras e sinistras. Foi em um local com seus 3 amigos na madrugada. Durante a exploração, eles começam a ouvir alguns barulhos estranhos ao redor, sem mesmo saber o real motivo que estavam prestes a presenciar. E aqui vai uma dica para os corajosos de plantão: nunca é uma boa ideia explorar esses locais. Lógico, né? Isso é óbvio. Pois além de ser propriedades do governo, ainda mesmo que estejam abandonados, você pode acabar indo preso por invasão, além de poder acontecer o mesmo que aconteceu com esses 3 amigos com você. I'm not scared of you. Shaking. Oh yeah, but I am scared of you. I think someone is here now, to be honest with you. Após eles ouvirem alguns barulhos meio que estranhos vindo de um dos quartos, em seguida eles gritam na intenção de ver o suposto alguém que esteja fazendo aqueles barulhos. No entanto, os gritos que os adolescentes deram soaram meio como um afronto para quem estava fazendo aqueles barulhos. There's someone there. Someone there. Let's see what it is. It might be. You might need help. Hello? Hello? What? Go! 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 Yo! Come! Yo! Shit! Everyone okay? Everyone okay? Keep calm. Man! What the f***? Don't pull you up. Get out. What do you want? He's right there. What the Após um dos amigos gritarem do nada, o homem começa a gritar de dentro do quarto. Lógico, já com o caneco na mão, Tom e seus amigos, sem pensar 2 vezes, correm o mais rápido que pode em direção ao carro, mas o suposto homem, não satisfeito com o susto que deu neles, entra em perseguição atrás deles até o carro. Bom, ninguém sabe quem era o suposto homem ou qual eram as suas intenções com o grupo. No entanto, nos comentários do vídeo surgiu uma teoria de que aquele homem se tratava de um morador de rua que provavelmente ficou chateado por conta dos barulhos dos adolescentes. E pensando pelo lado do suposto homem, ele tem até que razão, né galera? Pois não é nada agradável um grupo de adolescentes barulhentos invadirem o prédio abandonado que você supostamente mora e gritarem parecendo que estão num cio, simplesmente do nada. Eu também acho que não aguentaria, pois quando passa alguém aqui na minha rua meio bebo, eu já quero pegar a minha marreta, meu irmão. E se você torceu para que os adolescentes se ferrassem após essa informação do suposto morador de rua, infelizmente, quer dizer, felizmente, eles acabaram escapando do suposto homem.
Em junho de 2022, um explorador urbano chamado Chris Hill foi a uma fábrica elétrica abandonada de Westgate Rosen, localizada em Cleveland. Enquanto Chris fazia sua gravação na fábrica, no momento não parecia haver ninguém pelo local. Porém, o que torna mais assustador essa exploração é que, além de tiros serem ouvidos ao longe, Cleveland ganhou a 10ª colocação da cidade mais perigosa do local. Somebody shooting. That's Cleveland, man. Wow. That's crazy. It's not even that far away from here. Oh, Como Chris já está acostumado, ele ignora os perigos ao redor e continua a exploração. Assim como a maioria dos prédios, ele acaba vendo um colchão no chão, o que claramente significa que algum morador dormiu ali recentemente. Enquanto Chris grava o primeiro andar, em seguida ele sobe as escadas em direção ao segundo andar, mas naquela escuridão assustadora só pode ouvir os passos dos seus sapatos. Mas após alguns minutos, ele desce até o porão. Conforme Chris vai gravando, ele fica meio que preso por vários becos, sem saída, o que já seria para algumas pessoas totalmente claustrofóbico. Okay, I'm hearing something. Maybe it's an animal. Oh, shit, animals down here. Enquanto explora o porão, Chris fala sobre estar ouvindo alguns barulhos estranhos que está vindo de algum lugar daquele andar, o que o faz pensar que pode ser um simples animal assustado com a sua presença. No entanto, Chris acaba encontrando algumas cápsulas de bala no chão, que aparenta ser de uma pistola 9mm. Embora seja bizarro encontrar uma coisa dessas assim no local que você esteja explorando, é super normal os policiais usarem esses prédios abandonados para poder treinar sua mira. Porém, fica uma pulga na orelha. Será que realmente é os policiais que estavam fazendo esse tipo de treinamento ali? Ou será que é outra coisa? Em seguida, Chris se depara com várias mensagens bizarras nas paredes enquanto ele gravava a exploração pelos corredores extremamente estreitos. E sim, aqui as coisas começam a ficar mais bizarras ainda para Chris. This place is so weird. Oh, scared the fuck out of me. Yo. You need some help, bro? Yo. Fuck. He's not even responding. I'm gonna leave him alone. Get the fuck out of his way. Damn, bro, that's crazy. Após uns 20 minutos explorando o local, as coisas ficam mais bizarras ainda, pois do nada, Chris acaba encontrando um homem sentado de forma totalmente desconfortável na extrema escuridão até a sua chegada até aquela sala. Mas Chris, por ter um coração bondoso, ignora os riscos e pergunta se o homem precisa de ajuda, mas o homem fica quieto e totalmente imóvel, sem nenhuma reação à sua resposta, o que faz Chris deixá-lo em paz para poder assim evitar aborrecê-lo, sem nem imaginar que as coisas só ficariam mais piores ainda após esse acontecimento. You know what? I'm gonna help that dude out. I'm gonna give this dude a $20 bill. Yo. Hey, I got some money for you. He's not there, and he's not responding. Cerca de 6 minutos depois, Chris resolve voltar lá na intenção de ajudar o suposto homem com algumas notas de dinheiro. No entanto, quando Chris volta até a sala, o homem simplesmente desapareceu, o que coloca Chris em total risco, pois agora ele não tem noção de onde é que esse homem pode ter se enfiado. E o pior é que esse homem pode conhecer esse lugar como a palma da sua mão, pois nem mesmo de luz ele precisa para poder se locomover por aí. Segundo os comentários do vídeo, esse homem não se tratava de morador de rua, e sim de um membro de gangue que se escondia do tiroteio que pode ser ouvido lá no começo do vídeo. There's a lot of bad
Enquanto o Chris caçava o homem, ele percebe alguns morcegos voando por perto, o que deixa isso mais estranho ainda e assustador. Pois quando o Chris entra em um dos quartos, se a gente reparar com muita atenção para a esquerda da tela, é possível ver o suposto homem parado lá, olhando para Chris, que claramente não percebeu e continuou a sua exploração. Mas já do lado de fora, é possível vê-lo andando tranquilamente ao redor do prédio. Chris fala que acha que o homem lhe deu olá, mas não é ouvido nada pelo áudio da câmera. Mas quando o Chris decide vazar, ele acaba ouvindo um celular vibrando, o que significa assim que tem mais alguém ali embaixo com ele naquele local. Após achar bizarro demais aquelas coisas, Chris finalmente decide ir embora do prédio e fica curioso em relação ao homem do que ir atrás dele e acabar indo de comes e bebes. Pois como diz o ditado, a curiosidade finalizou o gato. E você, o que faria no lugar de Chris? Deixa aí nos comentários para mim saber. E antes de você se inscrever para não perder mais nenhum vídeo do canal, clica nesse vídeo aí para você sentir mais um pouquinho de medo. Valeu!